É 12 de agosto de 2023, São Paulo. No laboratório de restauração fotográfica do Museu Paulista, a conservadora Marina Andrade ajustou pela 10ª vez a lente de ampliação sobre a chapa de vidro. Aquela manhã começara como tantas outras. Mais uma caixa de negativos doados por uma família do interior. Mais uma pilha de rostos esquecidos, esperando para serem digitalizados, catalogados, arquivados. Marina trabalhava ali havia 12 anos. Conhecia cada tipo de degradação, cada mancha de umidade, cada rachadura típica das placas de gelatina seca do início do século XX. Mas aquela fotografia era diferente. A imagem mostrava uma família burguesa posando na varanda de uma casa assobradada. A data estava anotada no verso da moldura original. Família Vasconcelos, Campinas, março de 1907. 7 pessoas dispostas em composição clássica. O patriarca de pé, bigode imponente, mãos nas costas. A matriarca sentada, vestido escuro até os pés, mãos no colo, 3 filhos em idades variadas e 2 mulheres mais jovens, provavelmente parentes ou agregadas. O que chamou a atenção de Marina foi a nitidez excepcional da imagem. O fotógrafo conhecia seu ofício. Cada detalhe estava preservado com clareza rara para a época. Os bordados do vestido da matriarca, o relógio de bolso do patriarca, até mesmo a textura da madeira da varanda. Foi ao ampliar a digitalização para 600 dpi, resolução necessária para o catálogo digital, que Marina viu. Na janela grande, ao fundo da varanda, no vidro que refletia parte da cena externa, havia uma figura humana. Marina aproximou-se da tela, aumentou o zoom, ajustou o contraste. Não era uma mancha, não era um defeito da emulsão fotográfica. Era uma menina, uma criança negra, vestida com roupas simples, parada do lado de fora da casa, olhando diretamente para a câmera. Ela estava posicionada de forma que seu reflexo aparecia perfeitamente capturado no vidro da janela. Mas ela não fazia parte da composição oficial da fotografia. A menina não posava com a família. Ela estava do lado de fora. Marina sentiu um incômodo crescer no peito. Ampliou ainda mais. A expressão da criança era visível, mesmo no reflexo. Olhos fixos, rosto sério, mãos segurando algo que parecia um cesto ou bacia. Por que uma criança estaria ali, naquele momento exato, capturada apenas por acaso no reflexo de uma janela? Por que ninguém da família olhava para ela? E por que, em mais de um século, ninguém havia notado sua presença? Marina pegou o telefone e ligou para o coordenador do setor de pesquisa histórica do museu. Professor Henrique, preciso que o senhor veja uma coisa. Acho que encontramos algo importante. Para compreender o que aquela imagem revelava, era preciso entender o Brasil de 1907, especialmente o interior paulista, onde a fotografia fora tirada. A abolição da escravatura ocorrera apenas 19 anos antes, em 13 de maio de 1888. Mas a Lei Áurea, como se sabe, não trouxe liberdade plena, trouxe abandono institucional. Centenas de milhares de pessoas negras foram libertadas sem terra, sem indenização, sem políticas de integração. Muitas permaneceram nas mesmas fazendas, agora como trabalhadores livres, presos por dívidas, contratos leoninos ou simplesmente pela ausência de alternativas. Em Campinas, cidade onde a fotografia foi feita, a situação era emblemática. A região era um dos centros da economia cafeeira paulista. Grandes fazendas dominavam a paisagem. A riqueza da elite campineira, os barões do café, sustentava-se sobre a exploração histórica do trabalho escravizado e, após 1888, sobre a superexploração de trabalhadores negros e imigrantes europeus. A estrutura social era rígida. Famílias como os Vasconcelos pertenciam à elite agrária e comercial. Possuíam casas assobradadas no centro urbano, escravizados antes da abolição, e mantinham empregados domésticos após ela. O retrato de família era um símbolo de status.
Contratar um fotógrafo profissional, posar com roupas importadas, registrar a linhagem, tudo isso afirmava posição social. Mas essas fotografias ocultavam tanto quanto mostravam. As crianças negras que trabalhavam nessas casas, muitas delas filhas de ex-escravizados, entregues às famílias brancas ainda pequenas, eram invisíveis na narrativa oficial. Elas não posavam, não apareciam nos retratos. Trabalhavam desde os 6, 7 anos de idade, realizando tarefas domésticas pesadas. Lavar roupa, buscar água, cuidar de crianças brancas, cozinhar, limpar. Legalmente, eram criadas ou crias da casa. Na prática, muitas viviam em regime análogo à servidão. Não recebiam salários, dormiam em cômodos precários, nos fundos das casas. Não tinham acesso à educação formal. Suas vidas eram apagadas dos registros oficiais, exceto em batismos, onde frequentemente apareciam como filhas de pais incógnitos ou expostas, crianças abandonadas, entregues ou vendidas. A legislação da época pouco as protegia. O Código Civil de 1916, que entraria em vigor 9 anos depois da fotografia, ainda trataria empregados domésticos como categoria à parte, sem direitos trabalhistas plenos. Em 1907, crianças negras não tinham infância protegida. Eram força de trabalho precoce, silenciosa, invisível. E era exatamente esse tipo de invisibilidade que aquela fotografia, sem querer, havia rompido. O reflexo na janela não era acidente técnico, era testemunho histórico. Marina Andrade e o professor Henrique Moreira, historiador especializado em História Social de São Paulo, iniciaram a investigação no dia seguinte à descoberta. A primeira etapa foi identificar a família Vasconcelos. O sobrenome era comum, mas a anotação no verso da moldura fornecia pistas. Família Vasconcelos, Campinas, março de 1907. Marina e Henrique cruzaram essas informações com os registros de doação. A fotografia foi entregue ao museu por uma descendente, Beatriz Vasconcelos Amaral, em 2018, junto a uma pequena coleção de documentos familiares. Henrique telefonou para Beatriz. Ela tinha 73 anos, morava em Campinas e aceitou receber a equipe. 3 dias depois, Marina e Henrique estavam na sala de estar de Beatriz, uma senhora de cabelos brancos e modos educados. Ela trouxe uma caixa de madeira com outros documentos, certidões de nascimento, uma bíblia familiar, recibos antigos, cartas. Essa foto sempre esteve na casa da minha avó, explicou Beatriz. Era do meu bisavô, Antônio Carlos Vasconcelos. Ele tinha uma fazenda de café e uma casa aqui na cidade. Henrique mostrou a ampliação digital da janela. Beatriz inclinou-se, ajustou os óculos e ficou em silêncio por alguns segundos. Nunca tinha reparado nisso. Disse, voz baixa. Quem é essa menina? Era exatamente isso que queríamos perguntar à senhora, respondeu Marina. A família empregava crianças em 1907. Beatriz hesitou. Minha avó, ela comentava que a casa sempre teve crias. Era assim que chamavam. Crianças que moravam lá, ajudavam no serviço. Acho que eram filhas de ex-escravizados da fazenda. Henrique anotou. Pediu permissão para examinar os documentos da caixa. Entre os papéis, encontrou um inventário post-mortem de Antônio Carlos Vasconcelos, datado de 1921. O documento listava bens, dívidas, propriedades e, em uma seção lateral, mencionava pessoas sob responsabilidade da casa. 3 nomes, sem sobrenomes completos. Um deles era Benedita Parda, nascida cerca de 1900, cria da casa. Marina e Henrique trocaram olhares. Se Benedita nascera por volta de 1900, em 1907, ela teria aproximadamente 7 anos. A idade estimada da menina no reflexo. Mas o inventário não fornecia mais detalhes. Não havia sobrenome completo, filiação, data exata de nascimento. Benedita era apenas um nome em uma lista, mais um registro de invisibilidade.
A segunda etapa da investigação levou a equipe aos arquivos da Cúria Metropolitana de Campinas. Registros paroquiais eram, muitas vezes, a única fonte de informação sobre pessoas negras no período pós-abolição. Após 3 dias de busca, Marina encontrou o registro de batismo. Benedita, filha de Joana, parda, sem declaração de pai, batizada em 14 de julho de 1901 na paróquia de Nossa Senhora da Conceição. Padrinhos: Antônio Carlos Vasconcelos e sua esposa, D. Amélia Vasconcelos. A descoberta era significativa. Benedita não era apenas cria da casa. Ela fora apadrinhada pela própria família Vasconcelos, prática comum na época, que criava laços de dependência e controle social. Crianças apadrinhadas por famílias brancas ricas frequentemente permaneciam ligadas a elas por toda a vida, em relações que misturavam afeto, exploração e hierarquia rígida. Mas onde estava Joana, a mãe de Benedita? Henrique buscou registros de óbito. Encontrou a certidão em um livro de 1903. Joana, parda, falecida aos 28 anos, por febre tifoide, sepultada no cemitério da Saudade. Benedita perdera a mãe aos 2 anos de idade e, ao que tudo indicava, fora criada desde então na casa dos Vasconcelos. A investigação prosseguiu. Marina e Henrique consultaram jornais da época, buscando menções à família. Encontraram anúncios sociais, notas sobre festas, até uma matéria sobre a inauguração de uma nova ala da casa em 1906. Mas nada sobre Benedita. Até que, no arquivo do Fórum de Campinas, Henrique localizou um processo judicial de 1918. O processo era uma ação de reconhecimento de paternidade, movida por Benedita Vasconcelos, contra o espólio de Antônio Carlos Vasconcelos, falecido em 1921. Henrique solicitou a digitalização completa do processo. O documento tinha 43 páginas manuscritas, algumas quase ilegíveis, mas a petição inicial era clara. A requerente, Benedita, nascida em 1901, filha de Joana, falecida, vem requerer o reconhecimento post-mortem de paternidade em relação ao finado Antônio Carlos Vasconcelos, bem como sua inclusão como herdeira legítima no inventário do mesmo. A ação fora movida em 1924, 3 anos após a morte de Antônio Carlos. O advogado de Benedita apresentara como provas o registro de batismo que mostrava Antônio Carlos como padrinho. Testemunhos de 3 ex-empregados da casa que afirmaram ter conhecimento de que Benedita era filha do patrão com uma das empregadas. Uma carta manuscrita, anexada ao processo, em que Joana, pouco antes de morrer, escrevera: "Deixo minha filha Benedita aos cuidados do seu pai, que saberá zelar por ela conforme Deus manda." A carta não nomeava o pai diretamente, mas, contextualizada pelos testemunhos, criava uma narrativa coerente. A defesa do espólio, representada pelos herdeiros legítimos de Antônio Carlos, contestou duramente. Argumentaram que Joana era mulher de má reputação, que não havia provas materiais de paternidade, que Benedita buscava apenas enriquecer-se, que a carta era duvidosa e de validade jurídica questionável. O processo arrastou-se por 2 anos. Em 1926, o juiz proferiu a sentença. Considerando a fragilidade das provas apresentadas e a ausência de reconhecimento expresso em vida pelo finado, julgo improcedente o pedido da requerente. Benedita perdeu, não foi reconhecida, não herdou nada, permaneceu legalmente inexistente como filha. Marina leu a sentença em silêncio. Depois fechou o arquivo digital. Henrique passou a mão pelo rosto. "Ela estava ali", disse Marina, voz rouca, "na fotografia, do lado de fora, olhando. E ninguém a deixou entrar", completou Henrique. A investigação continuou. Marina e Henrique localizaram registros posteriores de Benedita. Ela aparecia no censo de 1920 como empregada doméstica.
Em 1928, casou-se com um operário da Companhia Mogiana de Estradas de Ferro. Teve 4 filhos. Morreu em 1968, aos 67 anos, em um bairro operário de Campinas. Nenhum dos documentos oficiais mencionava a família Vasconcelos. Nenhum reconhecia o vínculo de sangue. Mas a fotografia de 1907 testemunhava. Marina Andrade apresentou a pesquisa em um seminário do Museu Paulista 6 meses após a descoberta. A fotografia ampliada, com o reflexo de Benedita destacado, foi projetada na parede. A sala ficou em silêncio. Depois, um dos historiadores presentes levantou a mão. É impressionante como a fotografia captura, sem querer, a própria estrutura social da época. A família posando dentro de casa. A criança negra do lado de fora, refletida no vidro. É quase uma metáfora perfeita. Marina assentiu. Mas não é metáfora, é documento. Benedita estava literalmente do lado de fora e permaneceu lá pelo resto da vida. A pesquisa foi publicada. Descendentes de Benedita foram localizados. Uma delas, Maria Aparecida, neta da menina do reflexo, veio ao museu. Marina a recebeu pessoalmente. Maria tinha 62 anos. Trabalhava como auxiliar de limpeza em um hospital. Olhou a fotografia ampliada por um longo tempo. Minha avó nunca falou sobre isso, disse Maria, voz trêmula. Ela não falava do passado. Mas minha mãe sempre disse que a avó tinha uma tristeza antiga, uma coisa que ela carregava e nunca soltava. Maria tocou a tela com a ponta dos dedos, sobre o reflexo de Benedita. Ela está olhando para a câmera, murmurou, como se quisesse ser vista. Marina sentiu um nó na garganta. E agora ela é, respondeu. A fotografia da família Vasconcelos permanece no acervo do Museu Paulista. Mas agora, na ficha catalográfica, há uma nota adicional, identificada no reflexo da janela. Benedita, nascida em 1901, filha de Joana, empregada doméstica da família. Benedita trabalhou na casa dos Vasconcelos desde a infância. Em 1924, moveu ação judicial de reconhecimento de paternidade contra o espólio de Antônio Carlos Vasconcelos, sem sucesso. Faleceu em 1968. Esta imagem constitui raro registro visual de crianças trabalhadoras negras no contexto pós-abolição. O reflexo na janela, invisível por 116 anos, tornou-se testemunho, não apenas da presença de Benedita, mas de todas as crianças negras apagadas das fotografias oficiais, excluídas das narrativas familiares, invisibilizadas pelos registros históricos. Benedita não posou, mas foi vista, e sua imagem, capturada por acaso no vidro de uma janela, permanece como prova silenciosa de uma infância roubada, de um vínculo negado, de uma luta perdida nos tribunais, mas eternizada, agora na memória histórica. O reflexo que ninguém deveria ter visto tornou-se, finalmente, impossível de ignorar. Marina Andrade não esperava que a publicação da pesquisa gerasse tanto impacto. A história de Benedita foi compartilhada em sites de história, redes sociais, programas de rádio. Dezenas de pessoas entraram em contato com o museu. Algumas compartilhavam histórias semelhantes de suas próprias famílias. Outras enviavam fotografias antigas, pedindo que Marina procurasse por reflexos escondidos. Mas foi um e-mail específico, recebido 3 meses após a publicação, que mudou tudo novamente. O remetente era João Pedro Santos, 41 anos, professor de História em uma escola estadual de Campinas. A linha de assunto dizia: sou bisneto de Benedita, tenho documentos. Marina respondeu no mesmo dia. Uma semana depois, João Pedro estava sentado no laboratório do museu com uma pasta de couro gasta sobre a mesa. Ele era um homem magro, de óculos, voz pausada. Parecia nervoso. Minha mãe morreu no ano passado, começou ele. Ao arrumar as coisas dela, encontrei essa pasta no fundo de um armário. Ela nunca tinha me mostrado isso. Acho que...
Acho que ela tinha vergonha. Ele abriu a pasta. Dentro havia uma série de documentos que Marina jamais imaginara encontrar. O primeiro era uma caderneta de anotações, pequena, com capa de tecido desgastada. As páginas estavam amareladas, mas a caligrafia era legível. Na primeira página, em letra cursiva cuidadosa, estava escrito Benedita Maria de Jesus, 1920. Marina pegou a caderneta com as mãos trêmulas. Ela escrevia? Perguntou, surpresa. Aprendeu sozinha, respondeu João Pedro. Minha avó, filha dela, contava que Benedita estudava escondida, copiando letras de jornais velhos. Nunca frequentou escola. Marina folheou as páginas. Eram anotações esparsas, pensamentos soltos, pequenos registros cotidianos. Mas em uma página, datada de 15 de agosto de 1924, havia um texto mais longo. Hoje fui ao advogado de novo. Ele disse que o juiz não vai me dar razão. Disse que eu não tenho provas suficientes. Mas eu sei quem era meu pai. Todo mundo na casa sabia. Minha mãe me disse antes de morrer. E ele sabia também. Quando eu era pequena, ele às vezes me olhava de um jeito diferente, como se tivesse pena, mas nunca falou nada, nunca me chamou de filha. Eu limpava a casa dele, cuidava dos filhos dele e estava do lado de fora quando tiraram aquela fotografia. Eu lembro daquele dia, lembro do fotógrafo montando a câmera, lembro de ficar parada, olhando, querendo estar junto, mas ninguém me chamou para dentro. Marina leu o trecho 3 vezes. Sentiu os olhos arderem. Benedita lembrava da fotografia. Ela sabia que estava ali, refletida na janela. Henrique Moreira, que havia acompanhado a reunião, inclinou-se sobre a mesa. Ah, isso muda tudo, disse ele, voz grave. Não é só um reflexo acidental. Benedita estava consciente daquela exclusão. Ela viveu aquilo como exclusão. João Pedro assentiu, limpando os óculos. Tem mais, disse ele, retirando outro documento da pasta. Era uma carta. O papel estava frágil, mas ainda intacto. A carta era endereçada a Dona Amélia Vasconcelos, a matriarca da família na fotografia de 1907. A data era 3 de novembro de 1925. Um ano após a derrota judicial de Benedita, Marina leu em voz alta: Dona Amélia, escrevo esta carta sabendo que a senhora provavelmente não vai responder, mas preciso escrever mesmo assim. A senhora foi minha madrinha de batismo. Quando minha mãe morreu, a senhora disse que ia cuidar de mim, e cuidou, do jeito que pode. Me deu comida, roupa, um lugar para dormir. Sei que isso já é mais do que muitas meninas como eu tiveram. Mas eu sempre soube que era filha do seu Antônio Carlos. Minha mãe me contou. As outras empregadas sabiam. A senhora também sabia, Dona Amélia. Sei que sabia. Fui ao juiz para tentar ser reconhecida. Não por dinheiro. Juro que não foi por dinheiro. Foi porque queria ter um sobrenome de verdade. Queria poder dizer, eu sou filha de alguém. Queria que meus filhos, quando eu tiver, não precisassem carregar essa vergonha de não saber quem é o avô deles. Perdi no tribunal. Os advogados da família disseram que eu era mentirosa. Disseram que minha mãe era mulher de má fama. Isso doeu mais do que tudo, porque minha mãe não era assim. Ela era trabalhadora, honesta, e foi usada por um homem que tinha poder sobre ela. Não vou mais tentar nada. Sei que não adianta, mas queria que a senhora soubesse. Eu perdoei seu Antônio Carlos. Ele era um homem do tempo dele. Fez o que achava certo, mas eu não vou fingir que não sou filha dele. Não vou apagar isso de mim. Se um dia alguém perguntar quem foi meu pai, vou dizer a verdade. E se um dia, daqui muitos anos, alguém olhar aquela fotografia que tiraram na varanda em 1907, talvez essa pessoa perceba que eu estava lá, do lado de fora. Mas estava lá. Com respeito, Benedita. O silêncio no laboratório foi absoluto. Marina colocou a carta sobre a mesa, as mãos tremendo. João Pedro respirou fundo. Essa carta nunca foi enviada, disse ele. Ou foi enviada e devolvida. Minha avó encontrou ela entre as coisas de Benedita quando ela morreu.
Guardou durante todos esses anos. Henrique levantou-se, caminhou até a janela, ficou olhando para a rua. É raro, disse ele sem se virar. É raríssimo termos a voz direta da pessoa. A maioria das histórias como essa, a gente reconstrói por fragmentos. Registros frios, processos judiciais, inventários. Mas aqui temos a voz de Benedita, suas palavras, seus sentimentos. Marina pegou a caderneta novamente. Folheou até o final. Na última página havia uma única frase, escrita com letra trêmula, sem data. Eu existi. Eu estive aqui. João Pedro autorizou que os documentos fossem digitalizados e incluídos no acervo do museu. A caderneta e a carta de Benedita tornaram-se parte permanente da exposição sobre trabalho doméstico e relações raciais no Brasil pós-abolição. Mas havia ainda um último desdobramento. 2 semanas após a inclusão dos novos documentos, Marina recebeu a visita de uma mulher idosa. Ela se apresentou como Helena Vasconcelos Drummond, 88 anos, bisneta de Amélia Vasconcelos, a matriarca da fotografia de 1907. Helena trazia uma pequena caixa de madeira. Minha mãe me contou sobre Benedita, disse Helena, voz fraca, mas firme. Ela disse que a avó Amélia ficou muito abalada quando recebeu aquela carta. Disse que Amélia nunca respondeu, mas guardou a carta. E guardou também isto. Helena abriu a caixa. Dentro havia uma pequena medalha de prata de Nossa Senhora Aparecida pendurada em uma corrente fina. E uma fotografia. Não era a mesma fotografia de 1907. Era outra imagem, menor, feita provavelmente no mesmo dia. Mostrava apenas Benedita, sozinha, em pé no quintal da casa. Ela usava um vestido simples, pés descalços, mãos cruzadas à frente do corpo. Olhava diretamente para a câmera. Na parte de trás da fotografia, em letra cursiva antiga, estava escrito Benedita 1907. Que Deus a proteja. Marina segurou a fotografia com cuidado, como se fosse se desfazer a qualquer momento. O fotógrafo tirou uma foto só dela? Perguntou, incrédula. Helena assentiu. Minha mãe disse que foi a avó Amélia quem pediu. Depois que a família posou, Amélia pediu para o fotógrafo fazer uma chapa de Benedita também, escondido do marido. E guardou essa foto a vida inteira, porque ela nunca ajudou Benedita no processo. Marina perguntou, a voz embargada. Helena baixou os olhos. Porque ela era mulher, porque dependia do marido, porque tinha medo, porque, não sei, talvez ela quisesse, mas não teve coragem. Ou talvez ela achasse que guardar a foto e a carta já era alguma coisa. Não sei, moça, não sei. Marina olhou para a fotografia de Benedita. A menina de 7 anos olhava de volta através de 116 anos de distância. Não era mais um reflexo acidental, era um retrato intencional. Alguém, em 1907, havia decidido que Benedita merecia ser fotografada, merecia ser vista, merecia existir, mesmo que apenas em uma imagem escondida no fundo de uma caixa. A fotografia individual de Benedita foi restaurada e digitalizada. Hoje, ela é exibida ao lado da fotografia de família no Museu Paulista. As 2 imagens estão dispostas lado a lado. A família Vasconcelos posando na varanda e Benedita sozinha no quintal. A placa explicativa diz: Benedita, 1901-1968. Filha de Joana, empregada doméstica. Criada na casa da família Vasconcelos desde os 2 anos de idade. Em 1924, moveu ação judicial de reconhecimento de paternidade sem sucesso. Trabalhou como empregada doméstica por toda a vida. Casou-se em 1928. Teve 4 filhos. Aprendeu a ler e escrever sozinha. Deixou registros escritos de sua experiência, incluindo memórias da fotografia de 1907, onde aparece refletida na janela. Esta é a única fotografia individual conhecida de Benedita. Maria Aparecida, neta de Benedita, visitou a exposição no dia da inauguração. Ela ficou parada diante das fotografias por longos minutos.
Depois, virou-se para Marina e disse: "Obrigada por ter visto ela, por ter procurado, por ter dado nome para ela." Marina abraçou Maria em silêncio. Não havia palavras adequadas. Na caderneta de Benedita, em uma das últimas páginas, há uma anotação datada de 1962, quando ela tinha 61 anos. "Hoje, meu neto me perguntou quem era meu pai. Eu disse a verdade. Disse que ele foi um homem importante, rico, mas que nunca me reconheceu. Meu neto perguntou por quê. Eu disse: porque naquela época as coisas eram assim." Ele perguntou: "E hoje? Hoje é diferente?" Eu respondi: "Um pouco, só um pouco. Mas vai melhorar. Tem que melhorar." Benedita morreu 6 anos depois, em 1968. Não viveu para ver a Constituição de 1988, que reconheceria direitos trabalhistas plenos para empregados domésticos. Não viveu para ver o crescimento dos movimentos de valorização da memória negra no Brasil. Não viveu para ver sua própria história ser contada em um museu. Mas ela deixou registros. Ela escreveu. Ela resistiu ao apagamento. E 116 anos depois daquela fotografia de março de 1907, sua imagem, antes apenas um reflexo invisível em uma janela, tornou-se símbolo de todas as vidas que a história oficial tentou esquecer. Benedita não posou com a família, mas foi fotografada. Benedita não foi reconhecida em vida, mas é lembrada agora. E sua voz, preservada em páginas amareladas de uma caderneta, ecoa como testemunho de uma dignidade que nenhum tribunal, nenhuma sentença, nenhum silêncio conseguiu apagar.